Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Agora, nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim, fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar, porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus. Por isso, falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças, e Deus receberá cada vez mais glória. Preste atenção agora. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que se não pode ver. Pois as coisas que agora vemos, logo passarão. Diga, logo passarão. Mas as que se não podem ver, durarão para sempre. Será que você poderia orar comigo? Fechar os seus olhos, se possível, curvar sua cabeça. Pai eterno, nessa noite nós mais uma vez nos aproximamos do teu trono de graça e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor estenda a tua mão. Talvez nunca houve um tempo tão necessário, perceptível da nossa parte, da nossa dependência única e exclusiva do Senhor. Mas que bom é saber de que o Senhor jamais nos abandona, o Senhor jamais nos deixa, o Senhor jamais nos desampara. Que nesse tempo, enquanto a tua palavra está sendo pregada, corações estejam sendo fortalecidos, vidas estejam sendo renovadas, pessoas estejam sendo curadas, que o mal caia por terra e que nós saiamos desse tempo juntos, abençoados e dizendo mais uma vez, o Senhor é bom, Ele é fortaleza no dia da angústia e Ele socorre aqueles que nele confiam. Nós assim oramos, crendo de que o Senhor está no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Esse é um texto dentro de um contexto no qual o próprio apóstolo Paulo diz que está enfrentando um momento de questionamento pessoal. Ele defende o seu chamado, ele defende o seu ministério, e ele está falando a que duro preço esse ministério estava sendo desenvolvido. O chamado de pregar o evangelho, de servir a Deus, de ser testemunha às pessoas, testemunha às nações, é um chamado por vezes pesado. O preço é alto a ser pago.
E é sobre isso que o apóstolo fala nestes versículos, ao escrever a essa igreja em particular, que é a igreja na cidade em Corinto. E ele apresenta aqui algumas defesas sobre a importância de cumprir o seu chamado. Não é fácil cumprir o chamado em tempos de dificuldade. Nesses dias em que as portas das igrejas, na maior parte do Brasil, estão fechadas por ordens que vêm de instâncias superiores, e nós, como pessoas que obedecem, estão sujeitas à autoridade, é isso que a palavra de Deus diz, que cada um deve estar sujeito à autoridade, e como igreja santa e séria do Senhor Jesus Cristo, nós assim estamos o fazendo. Mas imagine que ao redor do mundo, há pessoas que sequer têm a oportunidade de falar do Evangelho. Esses têm sido dias em que a gente vive um pouco da dor da igreja perseguida, da igreja que não tem a oportunidade de cultuar, de se reunir. Eu confesso a você que tenho refletido bastante nesses dias sobre a bênção que nós temos e às vezes desprezamos. A bênção da liberdade de ir e vir, a bênção de você ter um lugar para cultuar. As portas se fecham e nós percebemos que o ministério, por vezes, precisa ser pregado em meio a lutas, a perseguições, a dificuldades. Portanto, quando o apóstolo Paulo escreve essas palavras nesta carta à igreja em Corinto, ele está falando: eu sei o quão difícil é, mas eu sei que vale a pena. Sempre valerá a pena pregar o Evangelho. O Evangelho do Senhor Jesus continua sendo a única fonte de ânimo e esperança verdadeira para o coração desesperado do homem. Todas as outras fontes e todos os outros recursos nos quais pessoas se apegavam até os últimos dias ruíram, caíram por terra, desapareceram. A nossa fonte segura é o Senhor Jesus. Ele é o Deus forte. E Paulo está dizendo: eu sei que é difícil, é a duras penas, é em meio às prisões, é em meio às perseguições, é diante de alguns apedrejamentos, mas vale a pena, vale a pena. Qual é o segredo que o apóstolo Paulo, então, diante desse cenário que ele apresenta, pode ser compartilhado conosco, para que nesse tempo presente, de dias de perseguição e dor, nós possamos encontrar coragem para prosseguir. Primeira coisa que o texto fala é sobre quem nós realmente somos. Paulo, no verso de número 7, é importante que você, mesmo aí da sua casa, mantenha a sua Bíblia aberta, de alguma forma consiga me acompanhar, e eu vou pedir para o pessoal da mídia também me ajudar bastante, que nas citações dos versículos que eu fizer aqui, você vai colocar aí na tela, por gentileza, o verso de número 7, é esse. Paulo faz uma menção sobre quem nós somos. Paulo fala sobre vasos frágeis de barro. Eu e você somos vasos frágeis de barro. Temos assistido alarmados os últimos acontecimentos. Parece que a coisa não tem condição de piorar. E ao assistir os noticiários, a gente fica cada vez mais assustado. Diante de uma pandemia, o mundo entra em colapso. Hoje foi anunciado de que a União Europeia fechou as suas fronteiras. A economia forte. Países que até então falavam com toda arrogância e prepotência do seu legado, da sua força, da sua herança, da sua linhagem, se escondem atrás das suas fronteiras por conta de um vírus, um inimigo invisível, que só pode ser enxergado através de um telescópio ou um microscópio eletrônico. Expõe a real fragilidade da raça humana. Somos frágeis. De repente, as pessoas são obrigadas a se esconder nas suas casas. Esse é o medo. Quarentena obrigatória. Eu lia hoje nos noticiários de que em alguns lugares polícias agora estão com a autoridade de dar voz de prisão para quem não cumprir a quarentena obrigatória. Pessoas se
escondem debaixo dos seus medos, vendo e reconhecendo a sua fragilidade. Paulo diz: somos vasos frágeis de barro. Paulo anuncia uma verdade que nos é anunciada ainda no início, na criação do homem. Às vezes nós achamos que o homem é feito de ferro, que o homem é indestrutível, que o homem é feito de alguma substância, a qual é poderosa para resistir tudo e qualquer coisa. E nos esquecemos do Éden, aonde tudo começou. Aonde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e do barro. Isso mesmo, você que nos acompanha, do barro, Deus cria o homem, dá forma ao homem, sopra o seu espírito nele para que ele viva. Mas do barro o homem foi formado, e é por isso que o texto de Eclesiastes diz de que ele ao pó voltará. Paulo diz: nós somos frágeis. Eu sou frágil, você é frágil, o mundo é frágil, mas Jesus Cristo é forte. Paulo dizia: essa fragilidade nos expõe a alguns medos e temores. É a geração do álcool gel, não se encontra em lugar nenhum. É a geração onde as pessoas que antes se abraçavam e cumprimentavam e trocavam afetos e afagos, agora se cumprimentam à distância, porque reconhecem a sua fragilidade. Somos frágeis. É por isso que a nossa esperança em Cristo, Paulo escreve na mesma igreja em Corinto, não pode se resumir a essa vida, porque se o fizermos, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa fragilidade precisa expor que a nossa vida terá um fim. É interessante como diante de uma pandemia as pessoas caem em si para a realidade de que a morte é uma verdade. Deixa eu dizer algo para você. Eu creio que nós vamos vencer essa pandemia. Eu creio com todas as minhas forças. Eu creio que Jesus vai nos dar graça. Eu creio que nós vamos passar por esse tempo. Deus vai nos ajudar. Mas nós não vamos durar para sempre nesse corpo mortal. Nós precisamos estar prontos a todo tempo para nos encontrar com o Senhor Jesus. É por isso que Paulo diz na continuação do próprio texto, preste atenção e acompanhe comigo. Ele diz: nós temos nesse vaso frágil de barro um tesouro precioso. O tesouro não está do lado de fora, o tesouro tem que estar do lado de dentro. Cristo em vós, Senhor da sua vida, Senhor e Salvador. Ele, esse tesouro, é a verdadeira riqueza. Paulo diz: o segredo de eu continuar caminhando é sabendo de que eu não faço nada medido pelo tempo do homem, pelo cronos, pelo ano, pelas limitações da vida. Eu faço na força daquele que mudou a minha história, que perdoou os meus pecados, que escreveu meu nome no livro da vida, que me tem dado alegria e paz mesmo em meio às lutas e às adversidades. Por que é que Paulo apresenta tão claramente as suas dificuldades? Eu creio muito na verdade da palavra em expor qual é a realidade da vida. Cada dia mais que eu mergulho nas Escrituras Sagradas, mais eu me deparo com a verdade de Deus sendo apresentada ao homem de uma forma explícita. Paulo não esconde as suas dificuldades. Se você acompanhar comigo a leitura no texto, a partir do verso de número 8, olha o que ele diz, preste atenção: de todos os lados, de todos os lados, não há um lado sequer que está imune, de todos os lados somos pressionados por aflições, perplexos. No verso de número 9 ele diz: somos perseguidos, derrubados. Verso de número 10 ele diz: sofrimentos. Verso de número 11 ele vai além, ele diz: perigos de morte.
Mas sabe o que é algo interessante? Há uma coisa em comum diante de todas as adversidades que Paulo lista nesses versículos. Aquilo que está em comum diante de todas as adversidades que o apóstolo lista é uma coisa só. Em cada uma delas, ele sai vitorioso. Você pode dizer isso amém aí na sua casa, onde quer que você esteja. Diante das lutas, das adversidades da vida, se Cristo é seu Senhor, se Ele é aquele que governa a sua história, por mais que você enfrente até mesmo perigos de morte, Paulo diz que ele saiu triunfante. Qual era o seu segredo? Qual era o segredo do apóstolo diante das crises? A vida vinha e o cercava de todos os lados de adversidades. Qual era o segredo deste homem? O apóstolo dos gentios. Aquele que leva o evangelho para além das fronteiras da Samaria. Aquele que prega às outras nações daquele tempo. Qual era o segredo para ele continuando, mesmo em meio às adversidades? É sobre isso que eu quero falar com você nessa hora. Eu quero falar sobre alguns segredos para te ajudar a continuar crendo e caminhando, mesmo em tempos de dificuldade. O segredo principal, aliás, é o primeiro que o apóstolo Paulo apresenta no texto, está no verso de número 13. Bíblia aberta, por favor, e acompanhe comigo, porque eu quero muito que você receba essa palavra como uma instrução clara da parte do Espírito Santo sobre a sua vida. Paulo fala sobre a sua fé. Depois de apresentar todo um cenário desfavorável, de luta, de perseguição, de perplexidade, de problemas e até perigos de morte, no verso de número 13 ele diz: nós continuamos a pregar, porque nós temos o mesmo tipo de fé. O segredo que movia o coração do apóstolo era a sua fé. Fé. Ele diz: crie em Deus, por isso falei. Eu criei em Deus, e pelo fato de eu ter crido em Deus, eu falo. Não é que ele viu, ele creu. Eu preciso aprender a viver pela fé. Ouvimos mais cedo, durante a transmissão deste culto, a citação do verso 1 do capítulo 11 da carta aos Hebreus. E eu leio agora, baseado no texto da NVT. O que é a fé? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Anote isso em algum lugar. Aliás, quero te encorajar. Durante todo esse tempo em que a igreja estará transmitindo seus cultos online, para que você não coloque o culto apenas como um instrumento de entretenimento enquanto você está fazendo outra coisa em casa. Deus está te vendo, e olha lá, hein? Você fique atento, pega um pedaço de papel, porque essas palavras, deixa eu te dizer algo, e eu falo com autoridade no Espírito Santo sobre a sua vida. Essas palavras transmitidas através desses cultos online serão o bálsamo, o combustível para te fazer enfrentar os dias difíceis que estamos vivendo. Receba essa palavra, não coloque como algo paralelo que você está fazendo. Assim como você está no culto, pare e diga: Deus vai falar comigo agora. Eu vou pegar essa palavra, pega um papel, uma caneta, anota no seu smartphone, pega um caderno e receba aquilo que o Espírito Santo está falando. Olha o que o texto diz: eu criei em Deus, por isso falei. Porque a fé é isso. A fé, segundo a versão do capítulo 11, versículo 1 na NVT, diz que ela nos dá convicção de coisas que não vemos. O que isso quer dizer? Se você ficar antenado apenas naquilo que os jornais, noticiários estão dizendo, você não viu nada, você não viu vacina, você não viu cura. A única coisa que você viu é um número crescente de pessoas contaminadas. Mas o justo vive pela fé. Creia. O cenário está desfavorável, mas Deus continua sendo bom. As notícias são ruins, mas ainda somos sustentados e guardados pela boa e forte mão do Senhor. O segredo de Paulo era a sua fé. Ele cria.
Ele não duvidava. Ele chega a ponto de escrever: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Eu tenho convicção, nada vai me convencer do contrário. Eu vivo pela fé, pela fé, pela fé. Eu caminho pela fé, eu ando pela fé, eu agrado a Deus pela fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Fé. E sabe de uma coisa? O único combustível para gerar fé no seu coração é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Tenho ouvido cada vez mais pessoas falando sobre pânico, pandemia do pânico. Sabe por quê? Se você ficar simplesmente ouvindo noticiário, tem gente que pediu para colocar despertando notícia, tudo que sai de corona, igual uma pessoa brincou, porque o brasileiro tem uma capacidade de brincar até quando a coisa é séria. Ele diz: eu tenho recebido tanta notícia ruim sobre corona, que meu telefone não vibra mais, ele tosse. De tanto corona. Se você só ficar recebendo isso, sabe de uma coisa? A tua fé vai ser sufocada. A tua fé, ela vai estar crescendo em meio a abrolhos e espinhos. O que você precisa é estar conectado com a palavra. Medita na palavra. Comece o seu dia na palavra. Porque não tem muita gente em casa que está em quarentena. Não pode fazer um monte de coisa. Essa transmissão chega a todos os cantos do mundo. Eu fiquei maravilhado em ver os comentários que nós recebemos no último domingo. Eu fiquei impressionado com o testemunho de uma moça na Itália. A Itália depois da China. Hoje é o centro da pandemia no mundo. Essa moça italiana mandou-nos uma mensagem, dizendo: pastor, estou preso aqui, obrigado por esse culto, por essa palavra. Ela me encorajou, ela gerou ânimo, ela tirou o desespero do meu coração, porque esse é o poder da palavra. Ela gera fé, fé. Ela levanta o caído. A fé faz com que você continue olhando para frente, na expectativa de que algo bom vai acontecer. Querido, viva pela fé, mergulhe na palavra. Está trancado em casa, comece o dia, não é ligando. Os noticiários, os grandes canais de TV do mundo, diminuíram a sua programação. Aliás, se alguma coisa de bom serviu, foi para tirar um monte de porcaria que antes passava na televisão, e nem novela agora parece que continuidade não vai ter, graças a Jesus Cristo. E esse negócio podia perdurar, mesmo depois que essa pandemia acabar. Mas tem gente em casa, e se fica só lá, noticiário, querido, vai para a palavra, leia os salmos, se apegue na verdade de Deus, mergulhe nas escrituras, mergulhe em Cristo, mergulhe em Deus, mergulhe na sua palavra, e a fé será como um combustível diário. Estou esmorecendo, pastor, estou desanimado, eu estou cansado. Vai para a palavra, vai para a palavra, vai para a palavra. Cada vez que você for para a palavra, a tua fé vai sendo renovada, a tua fé vai sendo fortalecida, a tua fé vai sendo cada vez mais poderosa, porque a palavra de Deus é poderosa para gerar fé no nosso coração. Palavra de Deus, palavra de Deus. O segredo do apóstolo: eu tenho fé. Ele diz: nós temos o mesmo tipo de fé. Se você for para a galeria dos heróis da fé, nós já citamos Hebreus capítulo 11, e ali traz a galeria dos heróis da fé. Você sabe qual foi o segredo que fez com que cada um daqueles personagens que nós contamos os seus feitos, até hoje, sabe qual era o seu segredo? A fé. Se você vai ao texto de Hebreus 11, você vai ver que antes do nome e daquilo que eles venceram, começa a expressão: pela fé. Pela fé, Enoque, pela fé, Moisés, pela fé, todos os grandes homens de Deus venceram as fases difíceis pela fé. Paulo está dizendo: nós temos o mesmo tipo de fé.
É o mesmo Deus, é a mesma fé. É o mesmo Deus, é a mesma fé. É o mesmo Jesus, Ele continua sendo o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele vai continuar sendo para sempre. O mesmo Deus que te sustentou no passado, vai te sustentar hoje. Creia nisso, tenha fé. Fé em Deus. Paulo disse, o segredo era a minha fé. Eu cria e falava. Crie um ambiente diferente pela qualidade das palavras que saem dos seus lábios. A boca fala o que o coração está cheio. Fale a verdade de Deus. Fale aquilo que a palavra diz a seu respeito. E diz, eu criei em Deus, por isso falei. Segunda coisa que o texto nos diz, que era o segredo do apóstolo. Para vencer momentos de adversidade e triunfar em cada um deles, está agora no verso de número 16. Vá comigo ao verso 16. Paulo diz assim, por isso nunca desistimos. Na versão que nós comumente usamos aqui no púlpito da nossa igreja, revista e atualizada, a palavra é, por isso nunca desanimamos. Segundo segredo do apóstolo para vencer as fases difíceis da vida, era a sua determinação em não desistir e jamais desanimar. A sua determinação em não desistir e jamais desanimar. Não se renda ao pessimismo, ao desânimo, às más notícias, mesmo diante de um cenário desfavorável. Creia que Deus é bom. Para de achar, e agora? Acabou a vida, o que vai acontecer? Não tem mais futuro, o mundo vai acabar, vai nada. Fica firme. Eu tenho lido gente com cabeça. Você tem cuidado com quem você ouve. Eu li esses dias, acho que foi hoje. Eu estava me preparando para o culto, para essa mensagem. E li algumas coisas, algumas matérias. Um grande infectologista, respeitado em todo o mundo, falou, olha, é um tempo difícil para o mundo. Estamos sendo provados, mas fique tranquilo. Não vai acabar o mundo. Nós vamos vencer. Serão dias difíceis, mas vai passar. Você precisa não desanimar, porque tem gente que joga a toalha antes do ringue tocar, mas não deu nem primeiro round. O inimigo nem entrou no octógono. Ele já joga a toalha, falou, estou fora, desisti, não tem jeito, para mim não deu, perdeu. Não, Paulo diz, eu não desanimo. Você sabe o que é que vai fazer você atravessar essa luta? É continuar acreditando. A crise normalmente revela o valor dos verdadeiros homens e mulheres de Deus. É em meio à crise que nós mostramos do que nós somos feitos de verdade. Meu pai, o nosso querido pastor emérito, meu papai pastor Aguiar, ele me mandou uma mensagem esses dias, citando um general ou algum oficial da Primeira ou Segunda Guerra, eu não me lembro em detalhes. Ele disse o seguinte, soldados não são forjados ou formados nas academias militares. Soldados são formados na guerra. Vou repetir para você anotar. Soldados não são formados nas academias militares. Soldados são formados na guerra. Você pode ser bom no tiro ao alvo. Você pode saber escalar um negócio. Você pode saber se arrastar no chão, lá na areia, fazer os exercícios. O soldado de verdade, ele é formado nas trincheiras do campo de batalha. É quando a luta se torna árdua e ele não desiste. Ele não recua, ele não retrocede, ele não volta para trás. Paulo dizia, eu não desanimo. Querido, não desanime, fique firme, fique forte. Seja um agente de esperança para o seu vizinho, para o seu familiar, para essa pessoa que talvez, por não conhecer a Cristo, está aí desesperada. Nunca antes a igreja precisou ser uma voz de equilíbrio e de sensatez, trazendo aos homens a verdade da palavra da parte do Senhor. Paulo dizia, eu não desanimo. Ouça o otimismo dele, verso de número 17. Verso de número 17. Ouça o otimismo do apóstolo. Estas aflições pequenas e momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e vai durar para sempre.
Olha o otimismo desse abençoado apóstolo. É possível você acreditar, a aflição é pequena, é momentânea, vai passar. Querido, isso vai passar. Agora, como é que você vai estar depois que tudo isso passar? Paulo não desanimava. Notamos aqui, eu dizia antes do culto começar, nós nos reunimos para orar. Tem gente aqui trabalhando, suando, pensando de tudo quanto é jeito para oferecer o melhor de um culto de adoração para você que está em casa. E nós nos reunimos aqui, a equipe toda, eu chamei todo mundo aqui na plataforma, antes de nós começarmos a transmissão do nosso culto online, e eu disse para eles, no meio da nossa oração, falei, Senhor, nós não estamos aqui para entreter ninguém, nós não estamos aqui simplesmente para fazer algo na frente de pessoas, nós estamos aqui para adorar Jesus Cristo. Nós estamos aqui para prestar o nosso culto e nós vamos fazer como se esse auditório estivesse, como toda terça-feira está, lotado. Porque nós fazemos para abençoar pessoas. Sabe o que eu estou crendo? Que esse canal vai abençoar ainda mais pessoas. Vai ter gente sendo abençoada e transformada através desse canal de transmissão dos cultos online. E nós fazemos para Cristo, para Jesus, para abençoar você. Nós não vamos desistir. Manda fechar, não tem problema, fecha a porta, eu venho e prego. Teve um irmão que disse assim, bom pastor, o senhor até suou, eu estou suando aqui de novo. Eu estou pregando com a mesma intensidade, com a mesma paixão, porque eu sei que há pessoas do lado de lá que precisam de uma palavra de ânimo, de esperança, de favor, para não desistir. Ouça o que Deus me manda te dizer, não desista, fique firme, não desanime, creia. O melhor de Deus vai te alcançar. Não corta quando eu estou falando com o povo. O melhor de Deus vai te alcançar. O melhor de Deus vai te alcançar. Não desanime. Fique firme. Terceiro segredo do apóstolo. Está no verso de número 18. Ele diz, nós não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Paulo está dizendo, eu mantenho o foco correto. Eu mantenho o foco correto. Eu não olho para aquilo que eu estou vendo. Eu ajusto a minha lente de acordo com a voz do Espírito Santo. Eu fixo o olhar, preste atenção no que o texto diz, está aí na sua tela porque eu estou vendo daqui também. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pastor, como é que eu vou fixar o olhar? Não parece uma coisa um tanto contrassenso? Como é que eu vou fixar o olhar em algo que eu não consigo ver? Querido, tem hora que você enxerga com os olhos espirituais. Quem se deixa levar apenas por aquilo que os seus olhos carnais permitem enxergar, desanimam. Paulo está dizendo, eu mantenho o foco. O autor da mesma carta aos Hebreus, que eu já citei algumas vezes durante essa mensagem, no capítulo de número 12, ele diz para manter os nossos olhos fixos no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Autor e consumador da nossa fé. Quando seus olhos estão na perspectiva correta, o seu coração é renovado. O salmista, no Salmo de número 121, e eu quero terminar essa palavra lendo com você a verdade deste salmo, como um bálsamo para o seu coração. Olha o que o salmista, no Salmo de número 121, registra. Elevo os meus olhos para os montes. Tira os olhos dos vales. Tira os olhos dos vales. Elevo os meus olhos para os... Olha para cima. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita
nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. E preste atenção como o salmista termina. Desde agora e para sempre. Ele te guarda. Ele te guarda. O guarda de Israel te guarda. Mas só é possível ser guardado por Deus quando você o conhece. Tem muita gente que porventura talvez esteja nos assistindo através dessa transmissão e está preso na fragilidade do seu corpo, sem a perspectiva do apóstolo. Preste atenção que o texto diz: são vasos frágeis de barro, mas com tesouro precioso. Ele diz: o que guia a minha vida não é o vaso, é o tesouro. Você precisa desse tesouro. Esse tesouro tem nome, ele se chama Jesus Cristo. E ele pode te dar vida agora. Ele pode te dar esperança. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele pode mudar a sua história. Mas para isso você precisa fazer dele seu único e suficiente Salvador. Para que você viva pela fé. Para que você não desanime. E para que você mantenha o foco correto nele. Ele vai te ajudar. Ele vai nos guardar. Os dias são maus, não há dúvida. Mas o Senhor continua sendo bom.